A patrística é uma corrente filosófica que surgiu na transição da Antiguidade Clássica, gregos e romanos, para a Idade Média. Ela recebeu esse nome porque foi desenvolvida pelos primeiros cristãos, ou seja, os pais da Igreja Católica. Muitos historiadores consideram que esse período teve seu início a partir das epístolas de São Paulo e se encerrou no século VIII. Nesse período, o cristianismo estava começando a se organizar, era pouco conhecido e muito perseguido por todos os governos e religiões. Os cristãos buscavam oficializar seus princípios, pois eram diferentes de qualquer pensamento já visto. Surge o termo grego katolikos, que significa universal. Eles se chamavam dessa forma para levar o evangelho a todos e se reuniram para compor a Igreja Católica. Como São Paulo catequizava terras gregas, os cristãos conheciam a filosofia. Assim, a teologia cristã se desenvolveu pela formação de concílios, reuniões de papas, bispos e padres. Havia debates filosóficos e teológicos sobre questões em aberto, definiram dogmas com base na tradição apostólica e decidiram quais livros iriam compor a Bíblia. Qual era o objetivo da patrística? Pelo contexto em que se desenvolveu, a patrística foi uma linha filosófica que tinha o objetivo de defender o cristianismo dos ataques externos, pagãos e judeus, e das confusões internas, hereges. Embora tenha surgido como defesa, também se tornou uma ótima forma de expandir o cristianismo, pois era por meio da filosofia que se chegava à fé, convertendo também os intelectuais. O termo pagão se refere a qualquer povo que não foi batizado, incluindo gregos, romanos e bárbaros. Suas crenças tinham uma moral bem diferente, então perseguiam fervorosamente os cristãos. Nessa época, houve os primeiros mártires, aqueles cristãos que morrem por não querer negar sua fé. Já o termo herege se refere a qualquer pessoa que se considera cristã, todos católicos, mas não está em comunhão com a fé. Muitos convertidos escolhiam as partes que queriam acreditar, de forma que fosse conveniente. Discordavam de alguns pontos já definidos da doutrina cristã e ainda pregavam o oposto em nome da Igreja. Relação da patrística com a filosofia grega. Grande parte da patrística está relacionada à filosofia grega de Platão. Mesmo assim, alguns outros autores gregos foram fontes de conhecimento, mas em menor escala. Plotino e Aristóteles são exemplos. Como isso aconteceu? Naquela época, o Império Romano era muito vasto e permitia o comércio entre regiões. Os povos gregos, judeus e cristãos viviam se esbarrando. O próprio São Paulo levava o evangelho às comunidades gregas, que foram o destino de muitas de suas cartas. Assim, os cristãos conheceram a filosofia grega. Por mais que cada grupo fosse firme em seus princípios, eles conheciam o pensamento dos demais. Diante de vários ataques internos e externos, a Igreja sempre organizava os concílios. Nesses debates, os que conheciam a filosofia grega usavam os modelos de argumentação lógica e os princípios metafísicos, parte da filosofia grega que explica o que não é material. O que isso tem a ver? Os cristãos creem que Cristo é o Deus que se fez carne, trazendo a verdade para o mundo. Porém, também creem que Deus não deixou as pessoas desamparadas antes de sua vinda. Assim, os judeus tiveram os profetas para começar a preparar o caminho e os gregos tiveram a filosofia para começar a entender alguns princípios. Quando Cristo veio e revelou a verdade completa, os cristãos entenderam sua missão de completar o que estava imperfeito. Portanto,
É perfeitamente possível que um cristão use aquilo que é verdadeiro no pensamento grego para confirmar sua fé. Relação entre patrística e escolástica. Mesmo que a patrística tenha começado em uma época de transição, a maioria dos autores a classificam como a primeira parte da filosofia medieval. Isso porque o cristianismo está enraizado nela, bem como está na escolástica. Na patrística, temos o início da organização do pensamento cristão, baseado na filosofia de Platão e sendo Santo Agostinho seu principal representante. A escolástica é uma corrente filosófica desenvolvida no ápice da Idade Média, muitas vezes conhecida como segunda parte da filosofia medieval. Nela, temos um cristianismo consolidado, baseado na filosofia de Aristóteles e tendo São Tomás de Aquino como principal representante. Dessa forma, patrística e escolástica se relacionam por estarem ligadas à teologia cristã e serem uma defesa e propagação da cristandade. A principal diferença entre elas é que na patrística temos uma predominância da fé e da metafísica. Já na escolástica, a fé e a racionalidade são lados de uma mesma moeda, e as questões físicas são mais abordadas. Quais são as principais características da patrística? Resumindo as explicações acima, confira as principais características em tópicos para não deixar de lado o que é importante. É um período de transição da Antiguidade para a Idade Média. Porém, é considerada a primeira fase da filosofia medieval por causa do cristianismo. Sua principal característica era a defesa da fé contra os pagãos e hereges, além da expansão do cristianismo na Europa. É baseada na filosofia grega, principalmente nas ideias de Platão no que se refere ao modo de argumentar e explicar o mundo usando a lógica. Foi elaborada pelos primeiros cristãos, pais apostólicos da Igreja ou santos padres. Consistiu na elaboração da doutrina cristã e suas verdades de fé, como liturgia, disciplina, costumes, tradição e Bíblia. Quais são os fundadores e filósofos da patrística? Os primeiros e principais pensadores da patrística são São Justino de Roma, século II, considerado o primeiro filósofo cristão, afirmou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. São Clemente de Alexandria e Orígenes, séculos II e III. Os três Capadócios, São Gregório de Nissa, São Basílio de Cesareia e São Gregório Nazianzeno. São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João Evangelista, foi mártir e deixou escritos de argumentos lógicos em defesa da fé. Santo Agostinho de Hipona, não foi um dos primeiros, mas foi o ápice da patrística. Santo Agostinho. Santo Agostinho é o filósofo de maior destaque da patrística, é aquele que representa o ápice do pensamento e o principal representante. Sua vida é dividida em dois momentos muito diferentes, antes e depois de sua conversão ao cristianismo. Ele nasceu no norte da África, já no início do período medieval e vivia em bebedeiras e fornicações, fazendo tudo o que queria. Porém, sempre sentiu interesse pela filosofia e começou a estudar o maniqueísmo, filosofia religiosa que acreditava em dois deuses, um bom e um mau. Depois conheceu o neoplatonismo. Já adulto, conheceu o cristianismo e entendeu o sentido da vida, sentindo-se completo, realizado e feliz como nunca. Renunciou a toda a sua vida anterior e resolveu se tornar padre. De tanta dedicação e fidelidade ao catolicismo, com o tempo tornou-se bispo. Agostinho tinha um empenho muito grande na filosofia e desenvolveu um pensamento original, nunca visto. Misturava uma variedade de métodos e filosofias que garantiam um trabalho de muito conhecimento e exatidão.
Graças a ele, muitos pontos da doutrina católica foram definidos, elaborados e firmados, como graça ser indispensável, livre-arbítrio, capacidade de escolher entre coisas boas ou más, pecado original e Santíssima Trindade. Recebeu o raro título de doutor da Igreja, sendo alguém que deu consideráveis colaborações teológicas e filosóficas para a doutrina. É o patrono dos monges agostinianos e sua festa é celebrada no dia de sua morte, 28 de agosto. Ele elaborou obras muito complexas filosoficamente e teologicamente, além de cantos e testemunhos. Qual foi a importância da patrística? A patrística foi um período de grande importância para a defesa e consolidação do cristianismo, além da expansão da Igreja e consolidação da doutrina. Também foi essencial para resgatar e preservar os clássicos gregos, pois o Império Romano estava em seu fim e sofreu saques e incêndios dos bárbaros. É graças ao período da patrística e escolástica que conhecemos boa parte da herança imaterial dos gregos e romanos, conservado e aperfeiçoado nos mosteiros. Esse período também trouxe um crescimento cultural, pois trazia novas ideias não vistas até então. Deus te abençoe.